Olá, galera! Hoje eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês, com a luz natural mesmo, que sinceramente hoje Deus, ele tá assim, da hora que eu saí da terapia, que foi 9 horas da manhã, quinta-feira, é sagrado. Antes era outra data e agora é recente, que é quinta-feira. Saí da terapia, olhei algumas vezes no Instagram, pá, um conteúdo que tinha a ver com o que eu pensei, o que eu comentei na terapia. Tudo bem, Shen, o algoritmo, né? As plataformas estão ouvindo a gente. Tá bom, não tem nada a ver com Deus. Aham, aham. Pra você, né? Porque pra mim, claramente, todas as vezes que eu tenho alguma coisa a resolver, algo que tá ali dando uma incomodada, uma dúvida, algo que eu tô ali marinando, sabe? Eu tô deixando essa informação, ser resolvida, começa a aparecer conteúdo que tem a ver com aquilo. É uma resposta, é uma mensagem, é a frase de alguém, é um vídeo, é um trechinho de um filme, é o que for, o que for, sempre vai ter a ver. E aí, eu falo isso muito com as mulheres, assim. E é algo que eu já vivi muito esse desafio, ainda vivo em algum nível e preciso internalizar mais essa coisa de fazer conteúdo de maneira assim mais fácil, mais rápida, de não ficar esperando o momento certo, a hora certa, porque isso nunca vai existir, né? Eu trabalho com serviços de marketing digital e as mentorias. Então, se eu for esperar estar somente pronta para fazer o conteúdo, eu perco várias oportunidades ao longo do dia, porque ao longo do dia vem esses insights, como vieram alguns, vários, depois da terapia. Ao longo do dia tem, às vezes, as próprias conversas com as mentoradas, situações que elas trazem, histórias que elas trazem, que eu poderia vir aqui mais facilmente já fazer um conteúdo. Mas a nossa mente, ela, e aí eu digo por mim também, ela está sempre buscando o melhor cenário. A luz agora não tá legal. Agora eu deveria estar entrando em reunião. Agora minha pele tá um pouquinho oleosa. Agora. Então, gente, se vocês olharem, tem tanta gente assim viralizando, né, no digital, fazendo as coisas mais simples da Terra, né? Criativas, simples, fáceis. E criativas que eu falo não é criativo de que a pessoa precisou estudar muita edição, a pessoa precisou treinar muita coisa. Na verdade, criativo porque é espontâneo, porque é fácil, é leve. E aí, beleza, Shen, mas essas pessoas elas não vendem curso, elas não vendem um atendimento, serviço. Tá bom. Mas tem do outro lado também vários outros criadores de conteúdo que estão fazendo as coisas mais fáceis também. Não sei se vocês acompanham, tem o cara da Selva, eu sempre esqueço o nome, mas eu lembro o Dieta da Selva, que o cara tá estourando aí com muitos seguidores fazendo conteúdo mais simples possível falando de alimentação. E aí eu vejo, por outro lado, às vezes nutricionistas que ficam presas a detalhes, porque tem que ter um post feito no Canva. Gente, ó, sua vida não é se alimentar bem, buscar uma alimentação ideal, já que você também é nutricionista? Aqui, ó, sua rotina. Posta vídeo, posta foto dessa sua rotina. É o que esse cara da selva faz. É, terapeutas, postem casos de terapia, postem situações. Ah, não quero expor o cliente. Posta um exemplo, sabe? Mistura as histórias. Fala do fulaninho A, mas com o nome do fulaninho B, e os seus clientes não vão saber que você está falando deles, mas traga mais conteúdo. Porque às vezes, e aí essa é a parte que eu sempre trago lá para as mentoradas e para os clientes também de serviços, o nosso foco principal ele precisa estar no servir, o servir em primeiro lugar, independente da venda. A venda vai chegar consequentemente, a gente, obviamente, cria o conteúdo também pensando na venda. Mas se o foco for somente esse, não vai ter venda, né? Não, não vai rolar. E aí, por que falando em servir? Justamente por isso, porque eu saí da terapia e depois eu vi vários conteúdos rodando aqui o feed relacionados
àquilo que eu estava ali conversando, aquilo que eu precisava resolver, aquilo que está aqui no meu radar. Assim como eu sou essa pessoa que fui impactada por alguns conteúdos assim, os seus clientes, né, as pessoas podem vir a comprar de vocês, também podem ser impactadas por conteúdos mais reais, mais naturais de vocês. Conteúdos que estão, sabe, de forma espontânea, falando com essência mesmo. Esses dias até uma mentorada falou assim, Tim, você está falando comigo? É só comigo que você fala? Ela usou até um termo interessante. Você se dá o trabalho de fazer o conteúdo para mim. E aí eu falei, mas quem disse que é só para você? Esse conteúdo, inclusive, também é para mim. Esse conteúdo aqui é para várias pessoas. Esse conteúdo aqui tem a ver com muita gente que eu sei que está passando por isso aqui. E aí, inclusive, eu falo para você, faz conteúdos mais assim, faz conteúdos trazendo mais os desafios que as pessoas estão passando, os desejos que elas estão vivendo, porque isso, e usa exemplos mais reais, não é aquele exemplo de autoconhecimento, mas exemplos reais do dia a dia, porque isso vai fazer quando elas estiverem assistindo o seu conteúdo, elas se identificarem com isso. E aí, passou uma semana e pouco. Ela foi num lugar presencial, né? Num café, uma cafeteria, alguma coisa assim. E a pessoa de lá que conhece, né? Que se conhecem da mesma cidade, falou assim: Nossa, eu vi os seus stories esses dias e parecia que você está falando comigo, os seus conteúdos estão falando comigo. Aí ela veio e me falou: Shen, realmente é verdade, isso acontece. Ou seja, são formas, né, do mecanismo do universo entregar as mensagens que as pessoas precisam. Quando você é uma porta-voz. Tem muita gente que fica com aquela coisa de, só quem canaliza, só quem profetiza, vamos falar religiosamente, né? Só quem tem o dom da profecia que pode fazer um conteúdo assim. Gente, não tem mais essa de dom da profecia nos momentos atuais. Um conteúdo do seu Instagram de contabilidade, do seu Instagram de alguém que fala de eventos, é, pode entregar a profecia que alguém está aguardando, pode comunicar diretamente na alma dessa pessoa. Porque, né, nós somos canais. Vocês vão ter, obviamente, alguns conteúdos mais técnicos, claro, alguns conteúdos apresentando o serviço de vocês, a mentoria de vocês, os produtos de vocês, claro, mas façam muitos conteúdos também espontâneos, conteúdos mais do universo do negócio e o universo que você vive. Eu gosto de falar de mentalidade. Meu foco principal é marketing digital, mas adoro falar de mentalidade. Então, mentalidade está na minha linha de conteúdo aqui no YouTube, principalmente o que eu mais falo é mentalidade, é energia, é conexão, é essência. Eu gosto de estudar disciplina. Posso falar sobre disciplina no meu Instagram. Ah, mas eu vendo nutrição, Shein. Melhor ainda, tem tudo a ver com disciplina. Então, comecem a explorar mais assuntos, sabe? Além de falar só do trabalho em si. Se permitam ser esses canais, né? Esse canal de Deus para levar assuntos para as pessoas. Porque, assim como hoje de manhã vi esses assuntos aqui. E agora, inclusive, ainda pouquinho antes de abrir, e eu sou dessas de fazer os vídeos mais espontâneos aqui no YouTube, ainda pouquinho antes de abrir, apareceu aqui uma moça que é o filho que faz os conteúdos, ela tem alguma questão de saúde que não fala mais e usa um aparelho respiratório. E aí ela estava cortando o bolo, fazendo o bolo que eles vendem com o aparelho, sem falar, e o menino falando: Gente, essa daqui é a minha princesa. Provavelmente vocês vão saber, talvez quem é, porque eles iniciam os vídeos assim. Essa daqui é a minha princesa, nananana, e falando. E eu olhei assim, e eu falei: Nossa, o que isso me diz de verdade? Uma pessoa que não tem a voz no momento, mas o conteúdo dela fala, às vezes, muito mais do que alguém que tem a voz. E por ter voz, mas ter vergonha de usar, ou por ter voz, mas ter autocobrança, tem voz, mas tem
muito perfeccionismo, tem voz, mas tem as vozes de pessoas do passado, ou alguém na família falando, ah, você fala errado, ah, sua voz é isso aqui. Então, tem gente que tem voz, a ferramenta voz, mas não fala. Ou quando fala, fala aquilo que todo mundo já quer ouvir, né? Aquilo que é sem graça. Aquilo que, hum, que perfeitinho. Então, usem a voz. Pô, vocês têm voz, eu tenho voz, nós temos voz. E quem não tem, tá fazendo conteúdo, muitas das vezes. Então, sei lá, acho que era só isso que eu queria falar hoje. Usem da voz de vocês para falar a real, para se permitir ser canal, para você ser canal. Então, a partir do momento que você se coloca nesse lugar de servir, automaticamente o trabalho mesmo de vocês, aquilo que vocês têm para fazer, é um serviço de contabilidade, é um serviço de marketing digital, é criar uma página de vendas, é vender produto físico, é vender consórcio, gente. Pelo amor de Deus, a galera dos consórcios, a galera que vende consórcio, que vende é, esses produtos de afiliação, né? Ai, só consegui lembrar agora da outra. Esses produtos afiliados, esses produtos de suplemento, gente, parem de ficar falando só dos suplementos, só dos benefícios do produto, parem de ficar falando só se for o consórcio, né? Ah, como o consórcio funciona? Ai, como não sei o quê. Falem dos sonhos que os consórcios vão ajudar vocês a realizarem, né? O cliente de vocês a realizar. Pô, a pessoa tem um sonho de fazer triatlon. Sabia que dá para financiar, né, uma bicicleta com consórcio? A pessoa tem um sonho de comprar um motorhome. Sabia que dá para usar um consórcio para comprar uma motorhome, para viajar pelo mundo de motorhome? Então comecem a falar de sonhos, de desejos, de dores, de situações do dia a dia, de histórias reais, histórias de outras pessoas, de casos de vocês, ao invés de ficar falando só dos benefícios daquela coisa. Entendeu? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Simples assim.